Prefeitura de Caieiras iniciou então no ano de 2021 o trabalho de licitação do novo modelo de transporte público. Dentre dessas reclamações, nós então iniciamos o nosso trabalho de reformatação do transporte e nesse trabalho de reformatação nós chegamos a 5 premissas básicas. A primeira premissa básica, que foi referente à adequação e à racionalização dos itinerários. Nós tínhamos rotas, mal calculadas, nós tínhamos dificuldade de identificar o porquê que aquela rua era utilizada em um horário de pico. Todos esses levantamentos foram colhidos nessa primeira fase. Além disso, nós tivemos ali a preocupação da otimização do tempo de percurso, porque era uma reclamação constante de todos os usuários que o percurso ou ele demorava ou o ônibus demorava para chegar no ponto. E aí a gente chega na solução, e na identificação de que nós também temos uma dificuldade muito grande com ponto de ônibus na cidade. Os senhores verão que nós temos uma quantidade muito grande de ponto de ônibus e cada ponto de ônibus representa um tempo a mais de percurso, porque ele calcula no mínimo 3 minutos de parada. Então, não necessariamente um ônibus para em todos os pontos, mas quanto mais pontos de ônibus se existe numa linha, mais tempo ele vai demorar para terminar o seu percurso. Além disso, a gente viu a necessidade da ampliação dos atendimentos no município. Além disso, acho que era o maior questionamento do transporte público da cidade de Caieiras era a integração tarifária. E aí, por fim, a questão de oferta de viagens. Oferta de viagens vinculado ao número de ônibus disponíveis na via. Então, a população ela não pode ser afetada com um ônibus muito cheio, Se o ônibus está muito cheio, significa que a demanda está ultrapassando o limite do suporte dela. Um ônibus ele tem uma capacidade de transporte, tanto em pé quanto a capacidade sentada. Nós sabemos que muitas linhas, em principal a linha 20, 30 e 60 aqui em Caieiras, são as linhas que mais têm superlotação nos horários de grande circulação. O período da tarde, das 4 às 8 da noite, e o período da manhã, das 5 da manhã às 8 da manhã. Então, nesse período, a gente sabendo que tinha uma superlotação em determinadas linhas, a gente criou um parâmetro. A linha, quando ela atinge determinado parâmetro, ela automaticamente tem que ser ou aumentado o número de veículos dela, ou dependendo da quantidade dos usuários para aquela linha, ela vai ter que ser desmembrada para uma nova linha. Então, dessa forma, a gente consegue atender a população de uma maneira meio que automática e com um parâmetro pré-estabelecido na licitação, para que nos próximos 20, 30, 50, 100 anos, a gente não sofra mais com a ausência de veículos na frota do transporte público da cidade. O desenho é que a gente consiga atingir todas as ruas viáveis de circulação de ônibus. Obrigado, boa noite a todos.